Olá a todos, bem-vindos ao projeto Mais Medicina. A aula de hoje é sobre tecido muscular e o livro base para a elaboração dessa aula é o Histologia do Junqueira e Carneiro. O tecido muscular é um tecido que tem origem na mesoderme. É composto por células alongadas que possuem a capacidade de transformar energia química em energia mecânica. As células do tecido muscular possuem propriedades como a de excitabilidade, contratibilidade, extensibilidade e elasticidade. O tecido muscular desempenha diversas funções, como, por exemplo, a produção de movimentos, a estabilização das posições do corpo, o armazenamento e movimentação de substâncias dentro do corpo, realiza termogênese, é responsável pela absorção de grande quantidade de glicose sanguínea, estando envolvido, portanto, na regulação da glicemia e entre outros. O tecido muscular é subdividido em três tipos principais: o tecido muscular liso, o tecido muscular estriado cardíaco e, por último, o tecido muscular estriado esquelético. Devido às suas várias características peculiares, algumas partes da célula muscular são denominadas de maneira diferente quando comparadas às outras células. Por exemplo, a membrana plasmática de uma célula muscular é chamada por sarcolema. O retículo endoplasmático é chamado por retículo sarcoplasmático. E o citoplasma de uma célula muscular é chamado de sarcoplasma. Sobre os tipos específicos de tecidos, adentramos então ao tecido muscular estriado esquelético. Esse tecido é composto por células cilíndricas e longas, que podem possuir até 30 centímetros. São células multinucleadas com miofibrilas e que provêm a partir da fusão de vários mioblastos. O núcleo dessas células tem formato elíptico e situa-se na periferia. Possui estrias transversais devido à disposição das unidades contrácteis que são os sarcômeros e possui espessura variável a depender da idade do indivíduo e se ele pratica ou não exercícios físicos. Vale lembrar que para o tecido muscular estriado esquelético é comum haver hipertrofia, ou seja, o aumento do volume muscular, ao passo que a hiperplasia, o aumento da proliferação dessas células, não é comum. Uma das principais características desse tecido é permitir uma contração rápida, descontínua e voluntária. Os sistemas T são uma série de invaginações na membrana plasmática das células musculares esqueléticas responsáveis pela sincronia deste músculo. São nada mais, nada menos que uma série de túbulos transversais que garantem que o potencial de ação seja transmitido para regiões mais internas por meio das membranas plasmáticas, dos túbulos T. Nesse tecido também estão presentes estruturas proprioceptoras, como os fusos musculares, presentes na maioria dos músculos estriados esqueléticos, e os órgãos tendinosos de Golgi. Os fusos musculares possuem fibras do tipo 2 e 1A e possuem uma cápsula, fibras intrafusais, fibras extrafusais, axônios aferentes e axônios eferentes. Das fibras intrafusais, há ainda as fibras do tipo saco e fibras de cadeia nuclear. Cada uma dessas fibras irão colaborar para a interpretação da alteração do comprimento do músculo de acordo com a frequência de potenciais de ação característica. Os órgãos tendinosos de Golgi têm como função informar a tensão muscular a qual um músculo específico está submetido. Vale lembrar que ambos os proprioceptores analisados possuem disparo tônico, ou seja, têm uma frequência de potenciais de ação característica mesmo em estado relaxado. As informações captadas pelos fusos ou pelos OTGs vão para a medula, para o córtex somatosensorial primário e também para o cerebelo, onde são interpretadas. Um outro tipo de tecido, também muito importante, é o tecido estriado cardíaco. Essas células são ramificadas, alongadas
e também possuem estrias, devido às unidades contrácteis que são os sarcômeros, assim como acontecia no músculo estriado esquelético. Essas células possuem 1 a 2 núcleos elípticos e centrais e é circundada por uma bainha de tecido conjuntivo, como se fosse uma espécie de endomísio com diversos capilares. As células prendem-se entre si por discos intercalares, chamados também por discos escalariformes. Esses discos compensam a falta de tríades existentes no tecido muscular esquelético e sim díades que estão presentes no tecido muscular cardíaco. As diferenças sobre díades e tríades serão abordadas mais à frente. Vale lembrar que esse tecido no músculo cardíaco possui o sistema T e retículo endoplasmático associados, mas de maneira não tão organizada. Esse tecido possui mitocôndrias, armazena ácidos graxos na forma de gotículas lipídicas no citoplasma, possui baixa quantidade de glicogênio disperso e possui o pigmento lipofuscina, um pigmento encontrado em células de vida longa e que não possuem capacidade de multiplicação. No microscópio eletrônico, ainda podemos perceber a presença de grânulos secretores próximo ao núcleo, que contém precursores do hormônio natriurético atrial, ANP. O hormônio natriurético atrial tem como função aumentar a eliminação de potássio, por isso natriurético, e de água, por isso diurese. E ele se opõe à ação da aldosterona. Bem, há pouco tempo atrás, dissemos que os discos intercalares, ou os discos escalariformes, são estruturas fundamentais para a ação do músculo cardíaco, pois compensam a falta de tríades. Falando mais especificamente acerca desses discos, entende-se que são complexos juncionais presentes nas extremidades das células. Quando analisados no microscópio eletrônico, possuem o formato de escada, composta por junções de adesão e também junções comunicantes. As junções de adesão formam uma zona de ancoragem para os filamentos de actina e garantem a adesão durante a contração. As junções comunicantes são paralelas às miofibrilas e permitem a passagem de íons entre essas células, garantindo a contração do músculo como um sincício, ou seja, uma contração simultânea. O último tecido a ser analisado é o músculo liso. O músculo liso possui células fusiformes com núcleo central elíptico e também pode ser chamado de leiomiócitos. Estão frequentemente organizados em feixes, como o que ocorre no músculo piloeretor, ou em camadas, como o que ocorre quando reveste cavidade de órgãos ocos. Possuem a capacidade de sintetizar outras fibras, como por exemplo, proteoglicanos, colágenos e também elastina, pois possuem um retículo endoplasmático muito bem desenvolvido. Ao analisar as suas células no microscópio eletrônico, é possível perceber retrações da membrana plasmática, que são cavéolas. As cavéolas estão associadas ao transporte de cálcio para o citosol sem a utilização de vesículas de pinocitose. Outra estrutura encontrada nessas células são os corpos densos e placas densas. As placas densas são regiões da membrana plasmática especializadas na ancoragem de filamentos contrácteis, enquanto as placas densas são exatamente as organizações dos filamentos de actina responsáveis pela contração da célula durante uma contração muscular. Vale lembrar que esse tipo de tecido não possui sarcômeros, por isso, quando analisados no microscópio, não apresentarão estriações. Também não possuem sistemas T e suas fibras formam uma rede tridimensional por todo o citoplasma. Os principais filamentos responsáveis pela contração muscular são a actina e a miosina do tipo 2. Pois bem, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Um abraço.